Olá pessoal, tudo bem? Eu vim para a gente continuar um pouquinho aquela conversa sobre a criminologia, né? Então, só para lembrar o que eu falei no último vídeo, eu comecei apresentando a questão do Lombroso como grande autor da criminologia, né? O Lombroso sendo um autor do século XIX, e era aquele que fixava a explicação nas características físicas da pessoa, né? Do chamado criminoso. E aí, só para lembrar, nessas características físicas, podia ser a questão do tamanho do crânio, né, da cabeça, podiam ser até algumas características como tatuagens, né? Isso fazia com que, na análise do Lombroso, fazia com que a pessoa fosse, de qualquer jeito, né, se transformar num criminoso, que é o que se chama, em linguagem científica, assim, acadêmica, como um determinismo biológico. Né? Quem tem essas características físicas ou até de comportamento, né? Então, estava determinado a ser um criminoso. Né? E ele inaugurou com isso a chamada antropologia criminal. Mas eu apresentei também, né, no finalzinho do nosso último encontro, que, logicamente, outras pessoas apareceram e algumas novidades surgiram por aí. Então, eu vou começar, né, falando de uma dessas novidades, que é a partir de um autor chamado Enrico Ferri, ainda no século XIX, também contemporâneo do Lombroso. E não só contemporâneo, né, ele era também discípulo, né, quer dizer que o Lombroso era o grande mestre dele, e genro. Né? Então, tem uma curiosidade, uma particularidade. Ou como eu costumo falar, né, uma fofoquinha. Ele era, além de discípulo, de aluno, ele era genro também do Lombroso. E o que o Ferri fez? Né? Logicamente, ele não discordou completamente do Lombroso, né? Porque ele também acreditava na questão do determinismo. Algumas pessoas com certas características estavam determinadas a ser criminosas, mas ele acrescentou a questão social a essa análise. Né? Então, porque o Lombroso ficava mais na parte física, né? Como vocês se lembram. Aliás, né, eu acho que eu falei, não lembro se eu falei para vocês no vídeo anterior, esses autores são sempre muito interessantes a gente conhecer mesmo, né, com essas particularidades, com esses problemas. E o livro do Lombroso, né, bastante famoso, se chama O Homem Delinquente, né? Acho que eu falei para vocês. Mas voltando aqui para o Ferri, né, seguindo o raciocínio. Então, o Enrico Ferri também é um determinista, mas ele acrescentou alguns fatores sociais à análise. Né? Então, ele lembrou a questão da família. Né? Ele elencou vários fatores, eu vou só falar alguns para vocês. Né? Ele falou um pouquinho da questão da família, como a família também pode ser uma causa para a criminalidade, né? Dependendo do ambiente em que a pessoa cresce. Fatores econômicos, logicamente, né? Entra aí a questão da miséria, a pobreza, né? Fatores ético-pedagógicos também, questão da escolaridade, né? O acesso à educação. Né? E também elencou com alguns fatores que estão relacionados à criminalidade. Né? Logicamente, uma pessoa que não tem chance de estudar, na análise do Ferri, vai ser um criminoso. Né? Então, só lembrando que ele ainda também tem essa linha determinista, mas já acrescenta esses fatores sociais. E daí é uma outra escola que surge. Né? Com o Lombroso tinha a escola da antropologia criminal, com o Ferri a gente tem a sociologia criminal. Né? Então, Lombroso, fatores físicos, biológicos, e aí o Ferri tem essa questão social junto. Né? Ele não discorda dos fatores físicos, biológicos, mas também acrescenta esses fatores sociais. E aí só um também curioso nessa origem, nesse início da criminologia, que não é tão conhecido assim, né, fora do ambiente próprio da criminologia, que é o Quetelet. Aliás, eu vou marcar esses nomes, né, tanto o Lombroso, já para aproveitar, o Enrico Ferri e o Quetelet também tem marcados na descrição do vídeo, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais esses nomes, né, porque falando às vezes fica meio difícil a gente perceber como é que se escrevem esses nomes aí. Então, vou marcar para vocês na descrição do vídeo. Né? O Quetelet, ele ficou famoso pelas leis térmicas que ele criou. Né? Como assim? Parece que a gente já saiu do assunto, não está mais na criminologia. Não, sim, está falando das leis térmicas porque ele é um estatístico, né, de profissão original, de formação, ele é um estatístico, e ele foi fazer uma análise estatística sobre os crimes e percebeu que há crimes que são mais comuns dependendo da época do ano. Estou falando de inverno, estou falando de verão, de primavera, de outono. Então, os crimes mudam um pouquinho, assim, os crimes mais cometidos, né, mudam um pouquinho.
É só como um exemplo, ele percebeu que no inverno existem mais crimes contra o patrimônio e no verão mais crimes contra a pessoa, né? Então ele foi percebendo isso, que tem uma relação aí, né? Que o clima, a temperatura trazem uma certa influência na criminalidade. E vejam a palavra que eu escolhi, né? Eu escolhi influência, né? Porque aí, a partir de um certo momento na criminologia, a gente troca um pouquinho essa palavra. A gente não fala mais de determinismo, né? Que determina um comportamento, a gente fala de influência, né? Então, ele percebeu que existem algumas influências por aí um pouquinho diferente do que a gente poderia imaginar. E daí, né, para fechar essa nossa conversa, andando um pouquinho para a gente analisar a atualidade, na atualidade, eu costumo dizer que a palavra-chave é essa, influência, né? A gente tem influência de diversos fatores, a gente ainda trabalha de fatores físicos, biológicos, mas eles influenciam, né? Não quer dizer que a pessoa que tenha determinada característica vai ser, né? Pode ser, dependendo aí das circunstâncias. E essa transformação, né, foi acontecendo, os autores foram aparecendo e trabalhando mais com essa questão de influência, até nós chegarmos nessa caminhada da criminologia, traduzida em alguns minutos, né, até nós chegarmos numa linha da criminologia que é a mais crítica de todas, né, que se chama criminologia crítica, né, que existem alguns autores que até são bastante conhecidos, especialmente no mundo acadêmico, não só para quem estuda criminologia, mas para quem estuda alguma coisa relacionada ao crime, né? Tem autores que são bastante conhecidos. Mas eu não vou começar essa conversa aqui. Eu vou deixar para a gente começar a conversa sobre a criminologia crítica, né? Que seria esse auge da criminologia, a vertente mais crítica da criminologia. Eu vou deixar para a gente conversar numa outra oportunidade. Então, até a próxima.